Começando com uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, agradecidos estamos por esse rico, precioso momento. Espírito Santo, te convidamos a estar conosco, guiando-nos, dirigindo-nos, ministrando-nos e falando-nos na profundidade da tua sagrada Escritura. Obrigado pela vida dos meus irmãos que puderam chegar aqui. Outros ainda não chegaram e outros ainda não poderão, devido a circunstâncias de trabalho, circunstâncias de família, circunstâncias de saúde. Senhor, ajuda-os a serem vencedores em, em meio a essas dificuldades e circunstâncias. Exalta, glorifica o teu nome, levanta bem alto, Senhor, a tua palavra mais uma vez nesta noite, porque o nosso lema é que tu cresças e nós diminuamos. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, que tem colocado muito esforço, muita dedicação e sacrifício para estarem aqui, ainda que uma vez por semana. Muito obrigado. A honra, a glória, o poder e a majestade damos a ti, profundamente agradecidos, entregando esta classe, a minha vida, aos teus cuidados, que me possas ajudar e me inspirar na ministração da tua palavra. Obrigado. Louvamos o teu nome, agradecidos com perdão de nossos pecados, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai a todos. Estamos aqui pela bondade, grande misericórdia do Senhor nosso Deus. Esta é a quarta aula da matéria síntese do Novo Testamento. Possivelmente eu ainda estou com um pequeno dilema a nível técnico, né? Mas eu deixarei vocês sabedores o mais rápido possível, quanto antes que possível, se a próxima matéria, será geografia bíblica ou escatologia bíblica. Eu ainda estou num dilema. Joel, boa noite, a paz, Joel. Joel, o arrebatamento te levou no fim de semana, eu não te vi lá em Senhor. Naga... Eu não te vi lá em Nagataki. O que aconteceu? Eu falei, ué, cadê o Joel? Trabalho. É o Oh, trabalho. Meu Deus, Joel. Eu falei, veio o arrebatamento, ficamos na tribulação e o Joel está lá no céu com Jesus, já no tribunal de Cristo, nas bodas. Pois é, Uau, não deu para ir não. que Trabalhando. pena. O horário é puxado. Mas a galera no ano que vem já pediu terceira ronda. Vamos ver se no ano que vem Jesus te abençoa. Vamos estar em oração para que tu possa estar conosco na terceira rodada. Se Deus quiser, né? Vamos clamar para que o trabalho não te aperte tanto, senão tu fica em um pequeno prejuízo. Mas amém, graças a Deus. Entendemos que isso não é como queremos, é como se pode e quando se tem. Ô, Meus pastor, irmãos, sim, senhora. se for geografia bíblica, um exemplo, eu já fiz a matéria e dentro desse período eu vou ficar sem participar, né? Mas eu ainda estou decidindo, né? Se vai ser a geografia, se vai ser a escatologia, uma outra matéria, porque eu tive um problema na sequência, por causa da transição de algumas turmas da quarta que vieram para a terça, da quinta que vieram para a terça. Então, eu vou estar avisando no máximo de hoje a 2 semanas. No máximo, eu estou fazendo uma antecipação que ainda não está 100% confirmado, mas eu vou deixar vocês bem cientes, tá? Poderá ser geografia bíblica, poderá ser escatologia ou poderá ser uma outra matéria. Por isso que eu estou olhando bem toda a grade dos alunos nesta sequência, porque eu quero manter o maior número possível de alunos dentro desta sequência. É lógico que vai haver um momento, né, que alguns alunos já estarão indo para o médio, outros estarão pulando matéria, porque já entraram no meio do caminho, entendeu? Então, eu vou procurar, na medida do possível, manter essa escala ou essa ordem para alcançar a todos ao mesmo tempo. Muito bem, vamos à página de número 16, por favor. Estamos falando, começamos no final da aula passada, falando da vida do apóstolo Paulo. Sem dúvida nenhuma, depois da pessoa bendita, amada e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, deixou uma marca muitíssimo forte
nas páginas do Novo Testamento. Então não tem como negar que este personagem, e sem nenhuma dúvida, afirmamos que é o segundo personagem mais importante das páginas do Novo Testamento. Paz do Senhor, irmão Alan, tá lá, Boa com noite, força, pastor. com Paz, garra. pastor. E também nossa irmã Cristiana, que deve estar lá, correndo para cá, daqui a pouquinho ela já abre a tela dela, eu já conheço. Irmã Vanderleia tem Paz uma do irmã Senhor. gêmea. Pai do Senhor lá. Irmã Vanderleia Santana tem uma irmã gêmea, olha lá. E que irmã gêmea, né? É o mesmo rostinho, o mesmo sorriso, tudo parecido. Falei, rapaz, olha, isso aí é gêmeo, não esquenta não, né? E também tem o mesmo nome, agora desapareceu, agora ficou uma só. Oh, meu Deus. Mas, sabe, essas são as coisinhas que a internet muitas vezes nos proporciona. Mas vamos lá. A paz do Senhor, Continua. pastor. Estou aqui também. Tá ali na nossa irmã Délia Alecrim. Primeiro ela toma um chá de alecrim dela, depois ela aparece. Se ela demorar um pouquinho, é porque ela tá lá na tarefa de topar o chá dela, né? Que por sinal também é o meu chá, né? Meu É chá na é alecrim. correria, pastor. A gente, mãe, dona de casa, trabalhadora fora, o negócio é complicado, ainda estudar, o trem é feio. Eu entendo perfeitamente, porque eu já fui dono de casa 1 ano cuidando de minha esposa enferma, né? Felizmente, meu filho não tinha que trocar fraldas, porque já é um homem de mais de 25 anos, né? Mas eu já lavei, passei. Não tenho vergonha de dizer isso, irmãos. Eu já fiz trabalho de dono de casa durante 14 meses e com muita honra, gente, com muita honra. Não sou machista, não. Eu também já fiz muito. Isso é muito bonito, pastor. Isso não é Se é vergonha, cuidar para não. casa, lavar prato, lavar roupa, passar roupa, é comigo, gente, é comigo. Isso aí eu aprendi, gente, eu aprendi. Já fui missionário e como missionário você aprende a ter esse tipo de vida. Mas vamos sair de missiologia e vamos para a síntese do Novo Testamento, né? Que eu estou falando temática de missões, né? Quando a gente for estudar essa matéria, evangelismo e missões, a gente vai falar sobre, né, as tarefas de um missionário, né? Que é muito importante termos consciência disso. Estamos aqui na página 16, uma breve cronologia da vida de Paulo. O que se conhece acerca da vida de Paulo encontra-se somente em Atos e em seus escritos antigos, está lá na apostila, conforme preservados no Novo Testamento. Assim, muito pouco se conhece acerca de Paulo antes do seu aparecimento em Atos 7:58. Anote aí, faça um highlight. Tem pastores que ficam boiando, não sabendo responder a seguinte pergunta: quando exatamente na Bíblia Sagrada, aparece o apóstolo Paulo? Atos 7:58. Procura ter isso em mente, anota, faz o highlight. É a primeira menção, mas ainda ele não é Paulo, é Saulo. Depois, devido a um processo tanto espiritual como também que corresponde à dupla cidadania, ele se transforma Paulo. Para se ter informação, eu vou repetir. Atos 7:5, está na apostila, está no cantinho superior esquerdo da página 17. No cantinho superior esquerdo, bem lá, na página 17, Atos 7:58. Para se ter informação sobre seus primeiros anos, é necessário colher-se os poucos dados disponíveis no Novo Testamento e interpolar-se nesses dados o que se conhece acerca da época em que Paulo viveu. Um rapaz judeu da diáspora que recebera treinamento rabínico em Jerusalém. Anote aí, tem uma palavrinha que alguns aí vão ficar na dúvida. O que é isso? Diáspora. É uma palavra que tem raízes no grego, diásporos. E diáspora quer dizer espalhamento. É um fato histórico que marcou o espalhamento do povo de Israel quando os romanos destruíram Jerusalém e seu templo em setembro do ano 70 depois de Cristo. Então, em setembro, para ser mais exato, 6 de setembro do ano 70 depois de Cristo, os romanos chegaram em Jerusalém, derrubaram o templo, incendiaram, destruíram Jerusalém e expulsaram
todos os judeus, não apenas de Jerusalém, mas de toda a terra de Israel. Eles perderam a sua pátria. Então Israel ficou desalojado, sem casa, e foram espalhados por todo o globo terrestre. Eles voltam a ser nação, geográfica e politicamente falando, a partir de 14 de maio de 1948. Entende? Jesus havia profetizado isso em Mateus capítulo 24, na figura do renascimento da figueira. A Israel hoje, dia 14 de maio passado, completou 77 anos de existência como Estado geográfico e político. Perfeito. Essa cronologia que você está vendo aí na página 17 é uma das mais precisas e aproximadas do que poderíamos dizer exato. Há livros de história que mudam pouco, por 1 ou 2 anos a mais ou 2 anos a menos. Então, esta cronologia ela é bem equilibrada, ou seja, ela é a mais acertada no ponto mediano. Então, aí temos o ano 1, é o nascimento de Paulo ou de Saulo. Aí você está vendo AD. AD é uma sigla muito usada nos livros de história e de teologia. Anno, A-N-N-O, Domini. Em latim quer dizer ano do Senhor, ou era cristã, ou depois de Cristo. Então acostume-se em alguns momentos, ou nas nossas apostilas, ou em site da internet que você consultar para fazer pesquisa, ou em algum livro de história ou de teologia, você vai encontrar esta abreviatura AD, e sempre ligada a um número, que quer dizer depois de Cristo, ou ao pé da letra, ano do Senhor. Anotado? Isso é importante para que você não fique perdido. Depois, a sua conversão se dá entre os anos 33 e 34. No ano 45, marca a sua visita a Jerusalém pela época da fome. 46 a 48 se dá a sua viagem missionária. No ano 49 é a conferência ou concílio de Jerusalém, 17 anos após a sua conversão. Também é importante assinalar que no ano 49, depois de Cristo, é redigido e escrito a primeira carta paulina, carta aos Gálatas. Então a primeira carta paulina, ela é escrita no ano 49, a carta aos Gálatas. E também é escrito o primeiro dos 4 evangelhos, o evangelho de Marcos. Caramba, que interessante! Então, o ano 49 depois de Cristo é um ano interessantemente importante, porque marcou o concílio ou conferência de Jerusalém, a primeira convenção eclesiástica da igreja de Jerusalém. Marcou a redação da primeira carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E também o ano 49 marca a redação do primeiro dos 4 evangelhos, ou um dos 4 evangelhos, que nesse caso é de Marcos. Entre os anos 49 e 52 se dá a segunda viagem missionária. Entre os anos 52 e 56, a sua terceira viagem missionária. Agora, muitíssima atenção aqui. Paulo foi preso, se encontrou preso 3 ocasiões. Isso aí é importante, e eu percebo que quando os irmãos, ou não digo vocês, talvez sim, talvez não, não sei, mas um bom número de irmãos e até pastores, quando estão lendo a Bíblia, ou como pregam, ensinam algo sobre o apóstolo Paulo, com respeito às suas prisões, eles têm uma sensível dificuldade e misturam uma prisão dentro da outra. Então faz o apóstolo Paulo ficar mais preso do que o necessário. Então vamos procurar separar bem estas 3 prisões, estas 3 ocasiões, para não haver,
uma mistura desnecessária. Inclusive, eu ouvi há pouco tempo, uns 2 meses, um pastor renomado, não vou dizer quem, mas muito respeitado no Brasil, no mundo de língua portuguesa, um homem de Deus, um teólogo tremendo, e ele cometeu essa gafe, mas ele sem perceber. Pelo menos que eu estava observando no vídeo, porque um homem de um conhecimento extraordinário. Aí eu percebi, para você ver, por mais que alguém saiba alguma coisa, ou domina bem um fato, ou um acontecimento, ou uma matéria bíblica, vai ter um deslize. E foi assim, ele não percebeu. Mas no ato, quando ele falou um negócio, caramba! E estava ao vivo, era uma live no YouTube, né, ao vivo. Aí uma irmã muito educadamente coloca lá um comentário: pastor, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? E ele aqui então não tinha percebido. Aí depois, de novo, uma outra irmã também muito educadamente, até que a ficha caiu. Ele se desculpou diante da sua audiência. Achei bonito, porque ele reconheceu. Desculpe, irmãos. Ele nem é uma pessoa de idade, um pouquinho mais jovem do que eu, mas ele reconheceu. Isso é um ato nobre, né? Reconhecer que a pessoa deslizou. Né? E todos nós temos essa tendência, eu tenho. Entende? Eu não me sinto envergonhado se algum de vocês me disser: pastor, o senhor errou, ou o senhor deslizou. O apóstolo Paulo foi preso em 59 ou 64 a.C. Mas observem aqui para nós entendermos essas prisões. Irmão Alain tá lá, tá ligado, irmão Alain tá na conexão. Isso é bom, irmão Alain. Irmão Alain não deixa passar nada. Vamos Acho lá. que foi 59 ou 64 a.C., né? A primeira prisão dele se dá em Jerusalém, entre os anos 56 e 57. E 2 anos na prisão de Cesareia. Olha que coisa curiosa. Ele passa, então, alguns meses preso em Jerusalém. Depois, 2 anos na prisão de Cesareia. Olha que sério. Então, total, Paulo passou, então, por, na verdade, 4 prisões. Só num período de 2 anos, ele passa por 2 prisões. Depois, entre 57 e 58, é a sua viagem a Roma. Entre os anos 58 e 60, é o seu primeiro aprisionamento em Roma. Agora, preste atenção. Paulo foi preso 2 vezes em Roma. A primeira vez foi uma prisão domiciliária. O que isso quer dizer? Ele se manteve preso dentro da sua casa alugada. Podia receber visitas, tinha toda uma liberdade, como nos dias de hoje, né, dos chamados presos políticos dentro de casa. Já ouviram falar que tem certos presos políticos que ficam presos, fechados dentro de casa? Não pode ser pro lado de fora, mas tem toda a liberdade para receber visitas, entende? Para se mover dentro de casa, não tem tornozeleira, não tem algemas, enfim. Então, essa foi a primeira prisão em Roma, entre os anos 58 e 60. Depois, entre os anos 60 e 64, foi o mais extenso, né? O segundo mais extenso das viagens de Paulo, né? O mais extenso foi na sua terceira viagem missionária, foram 4 anos. E ele repete a dose entre os anos 60 e 64, porque foi a sua viagem à Espanha, Creta, Macedônia e Acaia. Para quem não sabe, para quem se esqueceu, Acaia hoje é a Grécia, é o sul da Grécia, porque a Grécia era dividida em 2 partes. A Grécia atual, no passado, era dividida, na verdade, em 3 partes. Macedônia ao norte, Grécia ao centro e Acaia ao sul. Hoje, aonde era Macedônia ao norte é Grécia. Hoje, ao centro, continua sendo Grécia. Mas no passado, o sul da Grécia não era Grécia, era Acaia. Isso é um detalhezinho de geografia bíblica que vamos aprender, não é? Muito interessante, mas confunde. Se o aluno não tem percepção na leitura e pouco ou nada usa de mapas de geografia bíblica, você sabe que tem muitas bíblias, e sobretudo a de estudo, lá no finalzinho você vai encontrar um conjunto de mapas. Eu sugiro de vez em quando você dar uma olhadinha nesses mapas, que vão lhe ajudar a se situar no tempo e no espaço. E entre os anos 64 e 65, se dá então a sua segunda e última prisão em Roma.
Aí Paulo é preso num calabouço chamado Marmetim. Eu conheço, lá em Roma, bastante sinistro. Você vê as algemas que aprisionaram Paulo, e neste calabouço ele escreve as chamadas epístolas em prisão. Ele escreve aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Olha que interessante. Então, quando Paulo está aprisionado na sua segunda prisão em Roma, que é o calabouço Marmetim, ele escreve lá de dentro, 4 epístolas. Repito: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. São chamadas epístolas de prisão. Aqui nós temos as divisões, já que estamos falando das epístolas. Olha só, estas são as divisões das epístolas paulinas. Está aqui nesse quadrinho, na página 17. Olha que interessante, o tema: doutrina e prática. As epístolas de Paulo são um total de 13. Procure ter isso em mente. 13 são as epístolas de Paulo. O tema dessas epístolas envolve 1.300 palavras. Olha que coisa interessante. Para quem? Qual é o destinatário das epístolas? Destina às igrejas: Romanos, as 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e as 2 aos Tessalonicenses. Então, é desta maneira que se dividem as epístolas de Paulo. Primeira forma, as destinadas à igreja. Segunda forma, as epístolas destinadas a indivíduos, também chamadas como epístolas pastorais. As 2 a Timóteo, Tito e Filemon. Então, são 4 epístolas destinadas a indivíduos, também conhecidas como epístolas pastorais. E aí temos 2 que, na verdade, são cartas circulares: Gálatas e Efésios. Dessas 2, anote aí, dessas 2, a epístola aos Gálatas, ela não tinha um destinatário físico fixo, como, por exemplo, a de Filadélfia em Nagasaki, ou Templo dos Milagres em Malden. Não, é só um exemplo para você entender. Quando Paulo escreve a epístola aos Gálatas, ele escreve a uma região da Ásia Menor, atual Turquia, chamada Galácia. E essa região tinha, em média, de 9 a 11 cidades. Por isso que esta epístola é considerada uma epístola circular. Por quê? Porque ela circulou em todas estas cidades da região da Galácia. A mesma coisa a carta aos Efésios, ou a epístola aos Efésios. Ainda que ela tenha chegado em Éfeso, mas ela circulou não apenas dentro da cidade de Éfeso, mas ela atingiu um circuito, segundo os historiadores, de 4 a 5 cidades próximas ou circunvizinhas à cidade de Éfeso. Por isso que é importante deixar esses detalhezinhos bem claros, né, para a informação dos irmãos, e também vocês vão ver isso lá nos exercícios. Sim, irmão André, fale comigo. Essa cidade foi toda evangelizada por Paulo ou simplesmente estava... Todas evangelizadas, todas. É impressionante. Paulo, nos seus 14 anos de ministério aproximadamente, ele evangelizou mais de 130 cidades entre a Palestina, Ásia Menor, Macedônia, Acaia, Grécia, Itália e Espanha. Curiosamente, a Bíblia não dá detalhes do circuito de evangelização de Paulo na Espanha. Mas, como historiador, eu já estive várias vezes na Espanha e você vê resquícios ou vestígios da evangelização de Paulo, sobretudo na parte sul da Espanha, não é? Que hoje seriam as cidades de Cádiz, Badajoz, Sevilha,
Granada. Ironicamente, essa cidade do sul da Espanha que eu estou mencionando a vocês, além de terem recebido a visita de Paulo, mais de 400 anos depois, ela se torna um califato islâmico muitíssimo importante. Essa é a razão por que os árabes, chamados mouros, saíram do Marrocos e invadiram essa parte sul da Espanha, porque eles sabiam que ela já estava evangelizada, cristianizada. E o objetivo do Marrocos era anexar essa parte sul da Espanha ao seu reinado, que era chamado de Califato do Marrocos. Por isso que a história nos diz, né, que o sul da Espanha, entre os anos 700 e 800 depois de Cristo, que já era cristianizada, ficou plenamente islamizada. Se algum de vocês forem ao sul da Espanha, vão se assustar. Vocês vão ver tanto construções romanas como construções islâmicas. Ou seja, a influência dos romanos na Espanha é muito forte. A influência cristã na Espanha, por causa do apóstolo Paulo, também é fortíssima. Mas, por outro lado, vocês também vão ver uma outra influência que superou a influência cristã, que foi a influência islâmica. É como um inimigo, né, querendo desfazer um trabalho bonito que o apóstolo Paulo procurou fazer aqui naquela região da Europa. Virando a página, olha a ordem em que foram escritas. Como eu já falei a vocês, o ano 49 depois de Cristo, estamos na página 18, tá? O ano 49 depois de Cristo foi o que marcou a redação da primeira carta, da primeira epístola, que seria Gálatas, depois da primeira viagem missionária. Durante, ou seja, no percurso da segunda viagem, Paulo escreve as duas aos Tessalonicenses. No transcurso da terceira viagem, Romanos e as duas aos Coríntios. Há alguns historiadores, por isso que eu coloquei ali, Gálatas, interrogação, assinalam que possivelmente entrou Gálatas na história, mas eu coloquei por colocar, porque historicamente é colocado ou posto, com certeza, Gálatas como a primeira. Depois, na prisão, no seu primeiro período em Roma, na prisão domiciliária, como já falamos, né, ele escreve 4, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Quando ele está livre, não é, na cidade de Nicópolis, de acordo com Tito 3,12, ele escreve a primeira carta ou epístola a Timóteo e Tito. Quando ele vai para a prisão, segundo período em Roma, porque de lá ele sai para ser decapitado por Nero, aí ele escreve a segunda epístola a Timóteo. Preste bem atenção, quando você lê a segunda epístola a Timóteo, ela tem um tom muito forte de despedida. E ali mesmo você percebe que Paulo diz, guardei a carreira, terminei a fé. Entendeu? Então a segunda epístola a Timóteo é também chamada da epístola da despedida. Então Paulo termina a sua trajetória exatamente na segunda epístola a Timóteo. Arthur voltou do tribunal de Cristo. Então ele voltou conosco. Pai do Senhor, ou tinha sido arrebatado. Não, na verdade ele foi arrebatado, voltou. Estávamos na tribulação, mas voltamos. Graças a Deus, agora Amém. Estamos todos juntos. Todos juntos. Glória a Deus. Vamos lá. Agora, preste atenção, isso aqui é importante demais para você entender como funciona a estrutura das epístolas paulinas. Saudação. Todas possuem. O que é saudação? É o início, é a introdução, é o começo. Como e quando lemos uma saudação nas cartas de Paulo? Em geral, essas saudações tomam de 1 a 3 versículos, não mais do que isto. Vou repetir. As saudações do apóstolo Paulo nas suas epístolas não vão tomar mais de 3 versículos. Algumas epístolas só tomam 1 versículo, outras 2, e outras como no máximo 3. Então todas têm saudação. Outra característica da estrutura das epístolas paulinas são os agradecimentos. As únicas, faça um highlight aí, que não tem agradecimento, olha que interessante, está aí, está escrito aí.
A primeira epístola a Timóteo, Tito e as duas aos Coríntios. Então são 4 que não têm agradecimentos. As demais todas têm, ou seja, das 13, 9 epístolas têm agradecimento, 4 não têm. E as 4 são: primeira epístola a Timóteo, Tito e as duas aos Coríntios. Doutrina, o que é? Ensino, estudo bíblico, mostrando a estrutura da fé cristã. Todas possuem doutrina. Aplicação prática. Todas possuem aplicação prática. Aí vem uma outra estrutura muito curiosa. Saudação pessoal. O que é saudação especial? Paulo dirigindo-se à pessoa A, à pessoa B, à pessoa C, à pessoa D, vai dando nomes. Todas as epístolas têm saudações? Sim, mas aqui me refiro a saudações pessoais. Está notando? As saudações pessoais, elas trazem nomes, endereço certo. E a epístola que possui maior número de saudações pessoais, adivinha? Vamos lá. Se alguém que já leu as epístolas de Paulo, não digo para adivinhar é difícil, né? A gente não tem espírito de adivinhação. Mas você que já leu as 13 epístolas, vai se lembrar. Qual é a epístola das 13 que tem maior número de saudações pessoais? Ou seja, Paulo fala uma a outra, dá nome de um monte de gente. Qual é essa epístola? A menos que alguém não tenha lido ainda as 13. Aí tudo bem. Aí damos aqui um desconto de 80%. Mas se você não leu ainda, se você já leu, aí é difícil acreditar. Aos Romanos. Fala, parabéns, André. André não deixa passar nem fio de cabelo no meio da ventania. Não, o André não deixa, gente. Se você pensa que o André vai deixar, ele tá ali, ó. Tá ligado, tá com o cronômetro ali, ó. Pegando as coisinhas. Carta aos Romanos, anote aí então. É a epístola que tem maior número de saudações pessoais. Capítulo 16, então, meu Deus, é nome para lá, nome para cá, é saudação para um, é saudação para outro. É impressionante a quantidade de saudações pessoais. Agora tem epístolas que não tem nenhuma saudação pessoal, ou seja, não menciona nome de ninguém nas saudações. São chamadas saudações genéricas. Aí entra 2 aos Coríntios, 1 de Timóteo, Gálatas e 2 aos Tessalonicenses. Muito interessante, muitíssimo interessante. Então, estas não possuem saudação especial. Agora, muita atenção aqui nesta palavra, muita atenção. Doxologia. Alguém tem ideia o que significa essa palavra? Se é que já leu, já ouviu um pastor ministrando, ensinando. Doxologia. Em umas Bíblias, possui lá no cabeçalho doxologia e oração final. Alguém tem uma ideia qual o significado dessa palavra? Não se preocupe se você não souber, que estamos aprendendo juntos. Ninguém tem ideia? Perfeito. Você vai escrever agora para entender. Doxologia significa conclusão. Conclusão. Finalização. Geralmente a doxologia é marcada ou por uma saudação final ou por uma oração final. De todas as 13 epístolas, ouça essa pergunta, porque ela vai valer 50 pontinhos. Agora, o André deu um sorriso que até clareou a tela. A tela dele estava escura. Quando o André sorriu, clareou todo aqui ao meu lado, pelo menos do meu lado, não sei dizer aí do seu lado. Opa. Das 13 epístolas de Paulo, existe uma que tem a mais importante das doxologias. Ela é uma oração.
Vamos lá, se alguém se lembra. O primeiro que me disser 50 pontos. Alguém está falando no fundo e está repercutindo aqui. Se puder fechar Seria o áudio, 2 Timóteo, que é a carta de despedida? Não. Tem uma que é a mais importante. Ela termina com uma oração e ela é impactante. E ela é conhecida por todas as igrejas no planeta Terra inteiro. Tessalonicenses? Não. Rapaz, vocês precisam ler um pouquinho mais as cartas de Paulo. Aí vocês vão se lembrar qual é a doxologia mais importante das cartas de Paulo. Vou esperar ainda um pouquinho mais. Vamos lá. Alguém vai se lembrar. Ninguém consegue se lembrar. Não. Você nunca vai mais se esquecer. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Essa é a doxologia mais importante das 13 epístolas de Paulo. Quem pode ler para mim, por favor? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É uma oração, todo mundo conhece essa oração. É possível. Quem pode ler para mim, por favor? Abrindo o seu áudio. Segunda de Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Como isso é conhecido? Como essa oração é conhecida? Alguém se lembra? A bênção apostólica. A bênção apostólica. Anote aí, meus irmãos. É a doxologia mais importante das cartas de Paulo. Jesus, amado querido, agora você não vai se esquecer. E olha, eu vou voltar a fazer essa pergunta lá na frente. Pastor, E aí, se você... Sim, fale. eu não sei, né? Às vezes eu posso estar equivocado. Mas essa ordem estaria errada ou não? Como assim? Em ordem em que sentido? No sentido de, tipo, como se fosse a patente, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, senhor. Porque a graça do Mas Senhor Jesus Cristo. na bênção apostólica, entenda o seguinte. Uma coisa é a hierarquia na Trindade. Pai, cabeça. Filho, a verbalização do Pai. O Espírito Santo, o realizador das obras do Pai e do Espírito Santo. Isso que nós estudamos sobre a Santíssima Trindade. É uma doutrina muito profunda e que nos causa ainda um pouquinho de dificuldade. Mas a bênção apostólica, olha que curioso, né? É uma exceção à regra. Por quê? Preste bem atenção nas palavras. Então, nós temos que prestar atenção nas palavras. A graça do Senhor Jesus Cristo. A graça veio a partir de quem? Segundo a carta aos Romanos e segundo a doutrina da salvação, quando estudamos soteriologia, ela vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Filho. Do Filho Do Jesus. Filho. Então aqui está perfeito. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. Quem é Deus aqui? É o Pai. Sim, então, mas no sentido assim, o amor de Deus e a graça do nosso estaria errado? temos que seguir a ordem bíblica. Certo. Bíblica. Se a Bíblia coloca esta ordem, é por uma razão. E a razão é, primeiro se manifestou a graça que revela o amor do Pai e manifesta a comunhão, a amizade, a aproximação do Espírito Santo. Gente, isso dá uma pregação e é uma pregação. Tudo na Bíblia tem uma ordem a ser seguida. Quer um exemplo também de ordem que deve ser seguida e corretamente interpretada?
Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Boa essa pergunta do André, gente. Só por causa dessa pergunta, inteligentíssima, trintão. Ganhou trintão, André. Tá lá. Olha o sorriso do homem. Pastor, o senhor está favorecendo o André? Não, eu estou reconhecendo o esforço do André. Estou reconhecendo o mérito pastor. do André. Trintão, pronto. André Obrigado. já tá colecionando ponto, hein? Se chegar num certo nível, não precisa fazer nem a prova. 1 de Tessalonicenses 5:23. Alguém que achar pode abrir o seu áudio e ler para nós, por favor? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Excelente, irmão Ailson. Perceberam? E o Deus de paz vos santifique em tudo. Aqui está entrando o quê? Qual é o tema básico aqui? É santificação. Anotado? O santifique em que ordem? Começa de dentro para fora a nossa santificação. Começa no espírito, que influencia a nossa alma. Quais são as 3 principais partes da nossa alma? Mente, emoções e vontade. E aí essa santificação termina onde? No corpo. Então a santificação começa de dentro para fora, nunca ao contrário. Muitos ensinam de fora para dentro, mas essa não é a ordem bíblica. A ordem bíblica é espírito, alma e corpo. E exatamente a semelhança da bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolações, alguns colocam também consolações do Espírito Santo, seja com todos. Então, quando a Bíblia dá uma ordem, melhor seguirmos esta ordem, porque ela tem um propósito específico, ela tem que cumprir um propósito e uma função. Nenhuma ordem de palavra bíblica está ali por um acaso, por uma casualidade. Deus deu na cabeça de colocar a ordem e acabou. Não. Se tem uma ordem na Bíblia é porque tem uma meta, um objetivo, um propósito. Perfeito? Anotar então a mais importante doxologia das cartas de Paulo, a bênção apostólica. 2 de Coríntios 13:13. Aí temos as características. Nós estamos fazendo um rápido estudo das epístolas de Paulo nesse momento. Olha que coisa interessante. Elas são divididas em doutrina formal, dura, afetuosa, autobiográfica, vitoriosa, prática e circular. Quais são as cartas de doutrina formal, ou seja, de ensino como salvação, fé, santificação, batismo no Espírito Santo? Romanos, Gálatas e Efésios. Romanos, Gálatas e Efésios trazem a doutrina formal. Agora, cartas que falam com certa dureza, atacando o pecado, atacando as heresias, atacando a falta de ética de algumas igrejas. 2ª carta aos Coríntios, Gálatas e 1ª aos Coríntios. Se você ler com atenção, Paulo fala aqui com certa dureza. Em Gálatas, então, sai de baixo. É Paulo mandando marreta em cima daqueles cabeçudos lá da região da Galácia. Tanto que ele chega no capítulo 5 e, aperta mesmo. Chama eles até de carnais. Como Paulo também fala... E o fruto do Espírito. Isto, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, é uma epístola muito dura. Mas a dureza de Deus é para trazer cura no meio do pecado, no meio da bagunça, no meio da desordem. Entende? Muita gente só gosta de ouvir palavrinha suave na igreja, né? É o crente dodói. Ouviu a palavra dura do pastor, já ficou dodói, já ficou ofendido. Irmãos, há momentos que Deus, que é pai, tem que nos falar com uma certa dureza. Eu tenho um menino solteiro de 28 anos, é homem já, crescido, não é criança, mas vive dentro de casa, debaixo do nosso teto, é nosso filho, e eu com respeito, com amor e carinho, às vezes eu falo com dureza, e meu filho se assusta. E ele diz: ei, pai,
eu não sou mais criança, mas para você, meu menino. Você pode ter até 50 anos dentro da minha casa, tá aqui na Tá com nossa bebezão, casa. né? É exato. Minha esposa, meu bebezão, não mal acostumo, né? Mas a mãe é assim mesmo, né? A mãe tem um hábito, às vezes, de mal acostumar os filhos solteiros. Meu bebezão, que bebezão? 1,90 m? É bebezão. É um negócio complicado, né? Mas nós temos que falar, às vezes, com uma certa dureza aos nossos filhos, por amor à alma dos nossos filhos. Não que queiramos controlar a vida dos nossos filhos. Agora, Deus é diferente. Deus, se queremos Deus como nosso Senhor, temos que dar a permissão a Ele nos controlar. Se Ele é o nosso Deus, Ele tem o direito de nos controlar, então Ele pode nos falar com certa dureza, para quê? Nos corrigir quando estamos errados. Outra característica das epístolas de Paulo, afetuosa, carinhosa. Sabe aquela epístola que exala amor pelos poros? A carta aos Filipenses. Que lindo! 4 capítulos. Se você nunca leu, leia. Que epístola carinhosa, afetuosa. Porque Paulo tinha uma grande dívida de gratidão com essa igreja em Filipos, que ajudou a Paulo numa hora muito difícil, muito crítica. Ele começou a passar muita necessidade material, necessidade financeira. Então ele precisava, não é, do apoio de alguém. E Deus levantou a igreja em Filipos para dar esse sustento, não apenas moral e espiritual, mas até financeiro. Se você não sabe, a igreja em Filipos ajudou muito no financeiro o apóstolo Paulo. Uma outra epístola de característica autobiográfica, ou seja, Paulo falando de si, da sua vida, não para se enaltecer ou se vangloriar, mas para revelar quem ele era diante das pessoas. Essas epístolas autobiográficas, segundo aos Coríntios e aos Gálatas. Uma epístola que você quer pregar sobre vitória? Alô, alguém está interessado em pregar em vitória? Se você quer pregar em vitória, não é? O assunto que envolve vitória, a melhor epístola que você pode usar como base é a segunda carta a Timóteo. A temática dela, do princípio ao fim, é vitória. Que lindo, né? Já ministrei muito sobre essa segunda carta e ela está focada a assuntos ligados à nossa vitória em Cristo Jesus. Epístolas práticas é você lê, aprende, estuda e pratica na sua vida. Aos Romanos, 1 aos Coríntios, Efésios e Filipenses. E como eu já falei anteriormente, as 2 epístolas circulares que circulavam entre várias igrejas, aos Gálatas e Efésios. Pastor, Agora, sim. Se uma pessoa, tipo, tá querendo, vamos dizer um exemplo de um novo convertido, pegar para se tornar uma pessoa voltada para a santidade mesmo, essas cartas de Paulo seriam o suficiente para revigorar a fé e Eu sempre sugeri para um trabalho com ou é novos muito pesado? convertidos. Eu trabalhei durante 27 anos com um ministério de novos convertidos, né? Os irmãos vão entender que o novo convertido é solo fértil, é a terra bem fofa. Tudo que você semear no novo convertido traz fruto assim, ó, bem rápido. Então, na minha humilde experiência, que trabalhamos 27 anos com novos convertidos, discipulado para novos convertidos, os primeiros livros perfeitamente adequados para fortalecimento da fé deste povo é a leitura dos 4 evangelhos, para que eles conheçam, tenham familiaridade com o ministério, a obra e a vida do Senhor Jesus Cristo. Depois que eles tenham essa visão, esse conhecimento, esse contato com a vida, a obra, o ministério do Senhor Jesus, aí sim, irmão André, é importante levá-los às epístolas de Paulo. Essa é a ordem. 4 evangelhos, isso para o trabalho de discipulado para novo convertido. Os 4 evangelhos, as 3 epístolas de Paulo, escute essa. As epístolas gerais, como nós vamos agora entrar na introdução delas. Aí depois das epístolas gerais,
Vamos lá, o Antigo Testamento. Eu vou postar aqui no grupo qual é a ordem dos livros da Bíblia que se recomenda para orientar aos novos convertidos no trabalho discipulado. Eu sei que algumas igrejas não seguem esta ordem, ou por desconhecimento, ou por falta de tato, falta de experiência com discipulado, mas depois, que você vai nos 4 evangelhos, nas epístolas de Paulo, nas epístolas gerais, aí você salta para os livros poéticos. Leva o novo convertido a ter uma visão de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Depois leva o novo convertido, não é, aos livros históricos. Josué, Juízes, Ester e Esdras. Depois, nessa ordem, leva o novo convertido aos livros proféticos, aos 12 livros dos profetas maiores e aos 5 dos, os 12 dos menores e aos 5 dos menores. Depois disso, gente, vai para onde? Para o Pentateuco. O céu. Não, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E o último livro da Bíblia recomendado para a leitura do novo convertido, qual é? Apocalipse. Olha só, eu vou escrever essa ordem, aí vocês anotem como é maravilhoso. E no nosso, repito, humilde trabalho, nossa humilde experiência de 27 anos, né, trabalhando com discipulado novo convertido, os resultados são superiores a 80%, ou seja, tem tudo para dar certo, porque o novo convertido é terra mole, é terra fértil, é terra fofa. Gente, eu não sei se alguém aqui já trabalhou com o novo... Quem aqui já... Curiosidade minha. Quem já que trabalhou com o novo convertido? Novo convertido. É maravilhoso, gente, trabalhar com o novo convertido. É lindo demais. É um bebezão na fé. E tudo que você ensina, ele segura e nunca mais esquece. E hoje está difícil você ver um crente forte pelo fato que não recebeu esta base. A irmã Cristiana está lá, eu quero essa sequência. Calma, todos vão ter essa sequência, todos. Aí você, se quiser usar para uma aplicação de trabalho de discipulado com novo convertido, bem-vindo, porque vai dar fruto para a glória do Senhor. Convertido tem muita sede ao pote, né? Exatamente, irmã Laila. Muito. E essa sede ao pote tem que ser aproveitada e direcionada no ponto certo. Mas eu fico triste que tem pastores que não têm foco para direcionar, orientar a sede do novo convertido. Por isso que lá na frente... Felizmente, hoje em dia, o povo só quer que eles aceitem Jesus e não tem classe de ensinamento. Discipulado, exato. Tem que ter, irmãos, me perdoem, a matéria ela é propícia e esse assunto seria muito aplicável para a matéria evangelismo e missão. Mas como falou nossa irmã Laila, e eu endosso o que ela falou, hoje os pastores, eu falo com muito respeito, não estão muito preocupados em dar acompanhamento aos novos convertidos. Infelizmente, a gente tem visto a fé dos novos convertidos ser morta dentro da igreja pelos velhos. Quais que eles estão precisando ser convertidos de novo? Verdade. Hoje estamos vivendo uma época difícil, né? Que parece que nós temos que reevangelizar os crentes antigos, com todo respeito, irmãos. Porque a gente tem visto eles matando a fé dos novos convertidos. Mas é a característica dos últimos tempos, entende? O povo está se afastando da profundidade da Bíblia. O povo não tem interesse em estudo bíblico. Os 2 trabalhos da igreja que têm menos frequência, sabe quais são? Vocês sabem qual é? Trabalho de oração e trabalho de estudo bíblico. Dominical. Também, porque é estudo bíblico, né? Chama o povo para oração. Numa igreja de 200, nem 10%. Se a igreja tem 200 membros, nem 10, que seriam 20, vão para o trabalho de oração. Vão 5% em média. Não estou querendo ser duro, nem cruel. Eu tenho vivido isso na América. 25 anos aqui, já passei em mais de 10 igrejas. Meu Deus, eu fico angustiado. Aí se não recebe a benção, é Deus que é o culpado, né? Exatamente. Estudo bíblico pior ainda.
Piora, num grupo de 200 membros, você vai encontrar talvez 3% da igreja, a menos que a liderança lá atrás dê o exemplo e empurre com carinho, coloque isso como necessidade para a igreja. E eu louvo a Deus que ainda existem igrejas preocupadas em levar a igreja à oração e ao estudo da palavra. Mas, lamentavelmente, hoje estamos vivendo a geração de maiores analfabetos bíblicos e espirituais. Por que analfabetos bíblicos e espirituais? Porque não tem raízes numa vida de oração e não tem raízes numa vida de estudo profundo da palavra de Deus. Vamos então entrar nas epístolas. Sim, senhora. Deixa eu só mostrar aqui. O pastor Lemuel fez essa apostila para nós, para a gente trabalhar com os novos convertidos. Perfeito. O pastor Lemuel que escreveu essa apostila aqui, ó. Conheço, ó, irmã. Eu não sou o pai do pastor Lemuel, falo isso com muita humildade. Entenda as minhas palavras, irmã Vanderleia Almeida. Bastante coisa, ó. Eu conheço o trabalho do pastor Lemuel, né? O pastor Lemuel foi nosso aluno por 8 anos. Pensa num aluno dedicado, aplicado. Por isso que ele chegou aonde chegou. Recém-convertidos. E eu conheço esse trabalho. Esse trabalho eu vi ele fazendo manuscrito, quando estava no rascunho, só no caderninho e na caneta. Tive o privilégio de ler as primeiras letras deste manual, né? E ele me perguntava, pastor, como é que eu vou fazer? Olha, você faz segundo o que a Bíblia orienta. E eu dei umas pequeninas dicas, muito poucas. E graças a Deus ele fez um trabalho lindo, né? Para a glória do Senhor. Então é um motivo, né? As igrejas, eu sei que nem todos vocês aqui são líderes, nem pastores de igreja, mas se você tem uma influência junto do seu pastor e puder a ele carinhosamente sugerir, valeria a pena, né? Pelo menos tentar com uma sugestão. Eu sei que isso é um pouco complicado, porque vai muito da visão de reino, não é? Nem todos os pastores e líderes hoje, lamentavelmente, têm visão de reino, só tem a visão da obra, né? Ou seja, da igreja local. E o reino é muito maior do que a obra. Vamos às epístolas gerais? Aqui tem um conteúdo rico que poucos de nós conhecemos. Que isso, pastor? Mas eu já li demais as epístolas gerais. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. As 8 epístolas gerais. São 8. 8, Jesus, que lindo! Da Bíblia, os números têm sentido espiritual, muito forte. 7 é o número da perfeição. 5 é o número da graça de Deus. 4 é o número da terra. 3 é o número do céu. 6 é o número do homem e da sua fragilidade. Mas o número 8, anote aí, é o número dos novos começos. É o número da ressurreição. Então não é à toa, não é em vão, que são 8 epístolas gerais. É como Deus querendo dizer, nessas epístolas eu vou dar a receita dos novos começos para a vida do meu povo, para a vida da minha igreja. Lindo, gente, meu Deus. Nossa irmã Gleice Cake, ou Gleice Kelly. 7, o número da perfeição, 3, o número do céu, 8, o número da ressurreição. Qual é o outro que o senhor falou mesmo? 5, o número da graça de Deus. 9, o número das manifestações do Espírito. Vou recomendar um livraço para vocês, bom, né? Os números da Bíblia, Pastor Abraão de Almeida. Meu Deus, esse livro aí vai deixar vocês assim, fazendo 25 aviãozinhos em um só dia, viajando na Bíblia. Lindo esse livro, lindo. Vou tentar hoje postar uma parte desse livro, que eu não consigo encontrar ele na íntegra, só encontro ele em parte. Mas até pouco tempo ele estava vendável no Amazon daqui dos Estados Unidos. Maravilhoso livro, os números da Bíblia. Você viaja em toda a Bíblia e pode pregar e ensinar dentro dos números da Bíblia. Vamos então às epístolas gerais. 8 são as epístolas gerais. Hebreus, Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João e a menor de todas, Judas. Cuidado, tem muita gente que diz assim, Judas capítulo 1, verso 4. Mas Judas não tem capítulo.
É Judas, versículo 4. Judas, versículo 7. Judas, versículo 10. Judas, versículo 21. Não Porque tem só essa tem um de... capítulo? Não, Ou nem nada? capítulo tem, não tem capítulo. Ele é um conjunto único de 25 versículos. Capítulo é quando tem dois conjuntos que podemos dizer capítulo 1 e capítulo 2. Mas isso não acontece com a carta de Judas, não acontece com o livro de Obadias, não acontece com vários livros do Antigo Testamento, que são constituídos só por versículos. Mas as pessoas colocam na cabeça que é capítulo 1, versículo tal. Não. Como não tem um segundo conjunto de capítulo, é errado dizer capítulo 1, não. O correto é dizer versículo tal e versículo tal. Agora, se o... Então, professor, tem muitos pastores que estão cometendo essas gafes, né? Muitos. Porque eu garanto à senhora, sem medo de errar, nunca passaram por um curso básico em teologia. Começamos por aí. Sim, senhora. Perdão, tá onde na página? Desculpa, eu não estava acompanhando, porque eu vim do trabalho, porque cheguei Página agora. 18, Obrigada. Introdução às Epístolas Gerais. Endossando a irmã Laila, é muito fácil saber quando um líder, um presbítero, um diácono, um pastor nunca passou por um curso básico, porque ele erra nos detalhes. E o mais estranho, a maioria da igreja não percebe esses detalhes. Talvez num grupo de 50, 3 ou 4 vai perceber. Uma outra dica rápida, porque não queremos distanciarmos-nos muito da temática. O livro dos Salmos. Como é normal, como é comum você ouvir um pastor dizer Salmos 34:4. Não! É o único livro da Bíblia que é um inário, é um grupo de canções, Números, de cânticos. É por número. Se você vai mencionar o 34, é salmo no singular. 34 e nunca diga versículo, verso, porque é um inário. Ele faz parte dos livros poéticos. E quando estudamos a matéria que vai aparecer lá no Médio em Teologia, né, quem for corajoso de fazer o Médio vai estudar livros poéticos. Vai descobrir que o livro dos Salmos é um livro que é um inário. Segundo, ele tem uma configuração diferente quando a gente determina a localização. Então, sempre quando você vai mencionar o salmo, é sempre no singular. Salmo 24, Salmo 91, Salmo 110, e nunca diga versículo. Para o livro dos Salmos é verso. Anotaram? Se você não anotou, perdeu uma oportunidade impressionantemente grande. Os demais livros da Bíblia, sim, versículo, e aí vai, capítulo, tá? Mas nunca diga Salmo capítulo 114, matou, arrebentou. Não, não é capítulo, é salmo, singular, 114. Nossa, então os pastores que eu já ouvi pregar não estão fazendo isso. Meu Deus do céu, eu estou chocada. Não é que a irmã Laila está querendo ser crítica, eu vou aqui Eu não tomar a quero, eu defensiva. Ela é criteriosa. Um evangelista, aluno nosso de uma outra turma, diz: Pastor, eu estou virando um crítico. Não, irmão, você não está sendo um crítico. Você está sendo criterioso. Você está tendo filtro. Sabe o que é filtro? Construção, não é construtiva. Eu já digo que a palavra crítica em si, ela não é em nada construtiva. Se o irmão estudar a origem da palavra crítica, ela vem do grego kritikos, que quer dizer o que derruba, o que arrebenta. Então, essa colocação que se faz muito, né?
na linguagem do povo. É uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. A crítica em si, ela derruba, ela não levanta ninguém. Então vamos mudar essa expressão. Outra coisa também, crítica, não existe essa de crítica construtiva. Existe a abordagem construtiva, a colocação construtiva. Estou Gente, só na abordada construtiva para mim mesmo agora. Glória. É bom que a gente não comete os outros erros, né? Mas é o que nós estamos falando. São coisinhas até um tanto sutis, que só vai perceber quem tem um conhecimento ainda que é básico das Escrituras e não se sinta envergonhado ou ofendido. Até pastores que nunca passaram por um básico vão cometer essas pequenas dificuldades, mas é uma coisa involuntária, né? Porque eles não têm conhecimento. Mas no momento que ganham esse conhecimento, claro, eles não voltam a repetir. Então, quando a pessoa... Sim, então, quando a pessoa lá no púlpito estiver falando, eu quero fazer uma abordagem construtiva. E não a crítica. Seria, né? Mas mudar isso agora está complicado. Concorda comigo, irmão André? Porque o povo aprendeu a vida inteira usar a expressão crítica, porque não conhece a origem da palavra crítica no grego, Também que é críticos. Nunca concordei, igual o senhor falou aí. Crítica, ela é uma crítica construtiva, não existe isso. Não existe. A crítica em si, ela derruba, ela humilha, ela joga por terra lá, ela envergonha, entende? Não, ela não pode ser construtivo esse nome, né? Aí dá uma origem, aí o povo... Mas esse é um jargão popular que nasceu na Irlanda no século XI. E tem uma história longa que eu não vou entrar aqui agora, entende? São costumes da Idade Média que vieram do passado e se incorporaram dentro da nossa cultura brasileira, né? Porque nós somos originários dos portugueses e dos espanhóis. Vamos lá, página 19. As cartas de Tiago, Pedro, João e Judas... Preste atenção, isso aqui, eu creio que a maioria nunca observou isso. As cartas de Tiago, Pedro, João e Judas, entre outras coisas, procuram preservar a unidade da fé cristã e encorajar cada crente nos tempos difíceis. Com o aumento do número de crentes gentios, ou seja, crentes não judeus, perguntas surgiram a respeito das doutrinas e regras judaicas, que deveriam ser conservadas e reforçadas pela igreja primitiva. Estas epístolas servem de guias explicativos para muitas destas perguntas. Preste atenção aqui nessas cartas que eu acabei de mencionar. Tiago, Pedro, João e Judas. Dessas três, tem uma, você já leu. Eu tenho certeza que você já leu essas cartas. Tem uma que tem um capítulo, um só. E é o chamado capítulo mais picante das cartas gerais. O que quer dizer picante? Arde. Só de ler esse capítulo queima os olhos, que dirá os ouvidos. Eu acho que você já sabe qual é. Qual é a carta e qual é o capítulo. Ou eu me enganei? Meu Deus. Eu acredito ser Tiago. Tiago. E qual é o capítulo, se alguém tem de memória? Tem um capítulo que queima. Só de ler e ouvir, queima até os ouvidos. 4. E os olhos. 3. O 3, pastor Francisco está afiado. Pastor Francisco está na boca da urna. É o capítulo 3, porque é o capítulo que denuncia a língua. Os pecados da língua. São mais de 8 pecados da língua. Eu não vou falar deles. Dá um negócio pesado, né? Se eu começar a falar dos 8 pecados da língua aqui, tem gente que vai ficar triste, vai baixar a cabeça. Outros vão franzir a testa igual sovaco de tartaruga. Então eu não vou falar dos 8 pecados da língua. É pesado, gente. Tem gente que não gosta. Eu conheço um pastor que diz: quando chegar no céu, eu vou dar uma surra naquele cabra do Tiago. Qual? O que escreveu é a epístola. O menino arretado, ele é um pastor baiano, né? E não gosta da carta Tiago, né? Aí eu carinhosamente falei: meu irmão, se o pastor não gosta de Tiago, é porque está falando consigo, está falando com o seu problema. E ele realmente tem um problema, né? Ele tem, infelizmente, um problema na língua, né? Com todo respeito. E ele não gosta de jeito nenhum, porque ela confronta, né? Mas como é maravilhosa
esta epístola. O valor desses livros, isto é, das epístolas gerais, continua o mesmo no primeiro século, desde o primeiro século, porque a natureza humana é um fator constante no mundo inconstante. Hoje somos sujeitos aos mesmos problemas que os crentes dos dias neotestamentários estavam sujeitos. Tanto hoje como nos tempos passados, a mensagem bíblica é viva e permanente. Quem pode ler para mim primeira carta de Pedro 1:23, por favor? Primeira carta de Pedro 1:23. Quem puder ler, abra o seu áudio em voz alta, lê para mim. Primeira carta de Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Obrigado, irmã Gleice. Que impressionante essa colocação que Pedro faz. Sendo de novo gerados, não de Na minha semente... versão está escrito regenerados. Maravilha, irmã Vanderléa Santana, porque no grego é paligeneratus. Pagenileratus no grego quer dizer regenerado. Pois Passou para uma regenerado. nova geração. Profundo, minha irmã. Meu Deus. Assim está no grego. Essa sua tradução, ó, top. Parabéns. Regenerados. Não de semente corruptível. Que semente corruptível é essa? O sêmen, não é? Que o homem emite no óvulo da mulher para então gerar ao ser humano, né? O feto, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Isso é muito lindo, gente, isso é muito lindo. Vamos ao fundo histórico das epístolas gerais. Há vários fundos, também, acredito eu, desconhecido pela grande maioria daqueles que leem a Bíblia, né? Que é o fundo político e o fundo eclesiástico. Então precisamos conhecer qual era o pano de fundo que estava por detrás dessas epístolas gerais. Fundo político. O Novo Testamento contém poucas referências à situação política da então Ásia Menor. Pouco se diz acerca do relacionamento entre o cristianismo e o governo romano, por exemplo. Isto talvez porque o cristianismo se prenda a valores espirituais e não políticos. Se podemos falar de uma abordagem política, podemos falar da perseguição. Não é? Houve um tempo duríssimo que o Império Romano perseguiu aos cristãos. E este tempo foi no tempo das epístolas de Paulo e também dentro das epístolas gerais e também, não é? Quase no finalzinho do Novo Testamento, no livro do Apocalipse. O apóstolo João, não sei se vocês sabem, ele foi durissimamente perseguido pelo imperador Domiciano. Segundo os historiadores, há uma pequena controvérsia entre 14 historiadores, mas a maioria assinala que João sofreu 3 tentativas de assassinato pelo imperador Domiciano. E essas 3 tentativas foi colocar o apóstolo em um caldeirão de pinche quente. Por 3 vezes, João, foi submergido e não morreu, porque Deus tinha um propósito. Seria como Sadraque, Mesaque e Abdenego, sendo enviados na fornalha ardente e nada aconteceram. Agora, pinche quente, meu amigo, pode acreditar, é Deus na causa. E não matou João, porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego estava com João. Se um banho no caldeirão já é muito... Não matou, mas ele ficou... como ele passou pelo... queimou e tal, ficou igual as pessoas que sofrem queimadura? Nada, zero. Ô, Nosso Deus, quando foi. faz a obra, faz completa. Os historiadores assinalam que o milagre foi tão assustador que quem viu se converteu. Isso são os Tácito, Suetônio, Heródoto, os historiadores paralelos à história da igreja, falam disso. Não ficou um vestígio no corpo do apóstolo. Ô, Fala, pastor, André.
Mas essa prática foi só com ele ou os outros cristãos viviam Era também? uma prática não comum, mas era para intimidar de forma mais agressiva. Não era uma prática como a crucificação, por exemplo. A crucificação era uma prática comum que os romanos lançavam mão para penalizarem os malfeitores. Só os malfeitores. Por isso que Jesus entrou nesta prática. E outros, como Pedro, entrou nesta prática. Então, Jesus e Pedro foram considerados terríveis malfeitores. E a pena mais extrema no Império Romano incluía-se a crucificação, que era superior ao lançar-se dentro de um caldeirão de pinche. O próprio Domiciano reconheceu que não tinha como eliminar um homem de Deus. O próprio, pelo menos Suetônio, registra um documento do próprio imperador que dizia: tentei, mas não consegui abafar a voz de um grande homem de Deus. O fundo eclesiástico. A igreja cristã foi inicialmente constituída de judeus em crentes em Jesus Cristo. Quase não existiam nela crentes gentios, isto é, não judeus. Anote aí, a base do cristianismo começa com as raízes judaicas. Mas com o tempo houve a necessidade da separação do judaísmo do cristianismo. É normal, pelo fato de haver um desconhecimento de estudo bíblico e histórico, alguns líderes e igrejas fazerem misturas, elementos judaicos dentro do culto cristão. São três coisas que temos que separar e eu quero deixar isso como uma observação para, quem sabe, ficar como uma nota. Existe o judaísmo como religião, chamado judaísmo ortodoxo, praticado desde lá de trás. A base do judaísmo ortodoxo repousa sobre Moisés e o Pentateuco, o livro dos profetas maiores e menores, basicamente os 39 livros do Antigo Testamento, mas o centro nervoso é o Pentateuco, que é chamado de Torá em hebraico, ou seja, a lei. Existe o judaísmo messiânico, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. O judaísmo messiânico, ele não está agarrado 100% às raízes judaicas, mas ele preserva uma parte de 35% a 50% da ortodoxia ou da tradição judaica, porém ligados à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E existem os judaizantes. Quem eram estes? São os que forçavam aos gentios e judeus, quando se convertiam ao Evangelho de Cristo, a seguirem as práticas do judaísmo ortodoxo. Exemplo, os judaizantes obrigavam aos novos convertidos, sejam eles judeus ou gentios, a fazerem a prática da circuncisão. Era na marra. Não, vocês têm que cortar o prepúcio. Tinham que cumprir as 7 festas judaicas. Tinham que guardar religiosamente o sábado. E não podiam comer carne de porco. E tinham que seguir, todos os rituais do judaísmo ortodoxo. Era como se o sacrifício de Jesus não fosse o suficiente. Exatíssimo, exatíssimo. Hoje nós vemos algumas igrejas que você fica confuso se é uma igreja evangélica, se é uma sinagoga messiânica ou se é uma sinagoga judaizante. Fica confuso. Mas no que eu entro numa igreja dessa qualidade, em 10 minutos eu já detecto. Nossa, isso aqui parece uma igreja judaizante. Ou essa aqui parece uma igreja messiânica. Mas as coisas têm que ser bem definidas, porque do contrário vira um pouquinho de confusão, não é? Eu sou judeu. Eu não sou contra que a igreja, por exemplo, fale da história de Israel, explique
a aplicação espiritual das 7 festas. Mas eu fico preocupado, igrejas que estão muito preocupadas com os elementos do judaísmo, como trazer, por exemplo, o shofar, a Arca da Aliança, o candelabro de 7 braços. Isso causa uma certa preocupação. Já ouvi pastores dizendo, não, eu fui numa igreja, não vou dizer aonde, aqui na América, de uma igreja brasileira, eu pensava que eles estavam fazendo uma encenação do tabernáculo, um drama, né? Uma peça de teatro sobre o tabernáculo. Estava tudo no púlpito, só faltava a tenda para fechar o tabernáculo, tinha tudo ali. E eram 7 obreiros tocando 7 chofares, um ruído insuportável. Falei, isso aqui é uma encenação? Aí o pastor, não, isso aqui é normal. Como é que é? Normal. E todos os obreiros estavam usando talit. Eu falei, eles são de alguma tribo de Israel? Não. E quepá. Aí aquilo ali me confundiu. Eu falei, peraí, tem um negócio estranho aqui, peraí. Como eu tinha uma certa intimidade com o vice-presidente da igreja, não com o pastor, eu carinhosamente me aproximei. Peraí, isso aqui é uma igreja evangélica? É uma sinagoga messiânica ou uma igreja judaizante? Eu fiquei confuso. E aí o irmão, muito sem graça, pastor, não entra nesse assunto não, que eu vou perder até a membresia da igreja. Mas por quê? Não adianta, eu já tentei conversar com o nosso pastor, a mente dele é um pouquinho fechada. Mas por que fechada? Ele nunca estudou teologia, então ele mistura, né, as cebolas com os alhos. Falei, uau! Não tem como mudar isso, é muito complicado, entende? Porque as pessoas, quando se decidem fechar a mente, elas entram Mas numa ele puxou essa filosofia de onde, pastor? Isso está Hein? confuso mesmo, viu, pastor? Porque Sim. já que o senhor entrou nisso, eu tenho visto muitas igrejas nisso, que você não sabe se é uma igreja cristã, se é uma messiânica, porque está colocando o tabernáculo e ainda o candelabro junto em cima do altar, a arca lá. E eu fico assim, que tipo de Não, religião pelo que é? lado cristão, isso não faz muito sentido. Repito, não é errado que se façam encenações explicando, né? Eu conheço um pastor americano que, quando ele quer ensinar, por exemplo, sobre a nação de Israel, ele coloca todos esses elementos no púlpito, mas com sentido didático, entende? Para daí apresentar o lado espiritual e aplicação espiritual, mas não fazer aquilo como uma religiosidade, porque causa uma dificuldade até para os cristãos entenderem. Sim, pastor Érica. Qual desses 3 judaísmos prevalece hoje em Israel? O ortodoxo. O ortodoxo. É porque ele não reconhece a Jesus Cristo como o Senhor, Filho de Deus. Até tem um grupo dos judeus ortodoxos chamado Hashidim. Eles nem reconhecem Jesus como profeta, para piorar a coisa, né? Já tem um grupo dentro do judaísmo ortodoxo, sim, que reconhece Jesus como profeta de 3ª categoria, nem de primeira, de 3ª. Mas em Israel, o grosso são os judeus ortodoxos que não têm nenhuma crença na pessoa de Jesus, nem como filho de Deus e muito menos como um profeta, né? Tem também sinagogas de judaizantes e tem um número enorme, crescendo enormemente, de judeus messiânicos. São judeus messiânicos hoje que estão pregando o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. Está crescendo violentamente. Eu aqui nos Estados Unidos eu conheço várias sinagogas messiânicas. Aqui na Flórida, a 2h15 aqui da minha casa, tem uma, David Koresh, em Tampa. Eu vou lá uma vez por mês. Gente, é lindo, é diferente. Se você nunca entrou numa sinagoga messiânica, é um negócio muito diferente. Mas vamos lá. Vamos para terminar, porque já são 9h50 e temos que corrigir os exercícios. Mas O fundo uma última eclesiástico. pergunta, pastor. Agora o senhor... Sim, senhora. Não tem problema, nós estamos aqui para isso. Mas qual que é a diferença de um judeu para um cristão? Vamos resumir em 5 minutos. Ok. O judeu só aceita os 39 livros do Antigo Testamento, é a base da fé deles. Dentro dos 39, o centro nervoso é a Torá, ou o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. O judaísmo está preso na lei. Ele não vê o Novo Testamento, ele não crê no Novo Testamento, ele não crê em uma letra
redigida no Novo Testamento. O Novo Testamento não tem valor para o judeu. Ele segue ao pé da letra a lei de Moisés. Ele segue ao pé da letra tudo que está no Antigo Testamento e, às vezes, de forma literal. Eles não conseguem ver Jesus Cristo como Filho de Deus, como Deus, que é uma heresia dentro do judaísmo, entender que Jesus é Deus, que para eles é um politeísmo, porque eles estão agarrados com Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus e Ele é único. Esta expressão em Deuteronômio 6,4 é traduzida por uma frase em hebraico chamada Shemar. Shemar em hebraico quer dizer o único. Então essa é a base da fé judaica, o Shemar, a unicidade. Só existe um Deus. Não existe Pai, nem Filho, nem Espírito Santo, né? Só existe um Deus, que eles chamam de Adonai, certo? Mas o nome correto está baseado em 4 letras, que é o YHWH, Yahweh, né? Eu sou o que sou. Mas nenhum judeu, quando lê no Antigo Testamento em hebraico esse nome, ele pronuncia, porque ele perdeu a verdadeira pronúncia ao longo dos anos, e eles, para não cometerem o pecado e não obedecerem o mandamento de Deuteronômio 20, versículo 4. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles não pronunciam Yahweh. Eles mudam, está ali escrito Yahweh, mas eles mudam para Adonai, ou o Eterno. Creio que vocês já observaram nas nossas postagens, eu uso muito a expressão o Eterno, porque eu sou judeu. Eu fui criado como judeu, mentalidade judaica. Eu sou judeu da ponta da cabeça até a planta do meu pé. Mas com 10 anos de idade, Adonai lá de cima, né, me olhou, né, Jesus Cristo lá de cima me olhou e disse: vem para cá, agora tu é meu. E ele me tirou do judaísmo, né? Eu não conhecia o mundo, não conhecia a igreja católica, não conheci nenhuma religião, né? Eu saí direto, né, do berço judaico. Estava sendo preparado para ser rabino. Meu bisavô foi rabino em Israel, na Espanha e no Brasil. Mas Jesus, eu sempre costumo dizer, eu não encontrei Jesus, ele me encontrou. Ele me encontrou. E, ó, sim, senhora. O pastor, o senhor estava comentando sobre o judaísmo, e sobre práticas, sobre Romanos 14:3, que fala: o que come, não despreze o que come, e o que come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. O que isso está querendo dizer? Que quem não come algum alimento, tipo os adventistas, eles estão fazendo para Deus também? Ou quem, tipo, nós que não praticamos isso, não devemos julgá-los porque eles estão fazendo para Deus? É isso que quer dizer? Aí, a palavra de Deus nos ensina algumas coisas que devemos considerar. Preste atenção, irmã Délia. A palavra de Deus nos ensina algumas coisas muito importantes. Primeiro, Deus não leva em consideração o tempo que vivemos na ignorância. Essa é a primeira coisa. Alguns cristãos de outras denominações e até mesmo não evangélicas, mas se dizem cristãos, têm práticas que fazem na base do completo desconhecimento da palavra de Deus. Me acompanha? Dizem que conhecem a palavra, mas não conhecem absolutamente nada. Conhecem assim, por superfície, por cima. E aí, querendo agradar a Deus, fazem práticas religiosas que não estão de acordo com a própria palavra. E aí Deus, óbvio, ele está vendo, né? O camarada está fazendo algo porque ele não conhece, nunca estudou, nunca leu nem o básico, certo? Então aí entra essa palavra: Deus não leva em consideração os tempos que vivemos na ignorância. Segundo, lembra-se lá em Atos dos Apóstolos, teve uma visão. Pedro viu um lençol descendo do céu cheio de animais imundos. Animais que o judaísmo, pela lei de Moisés, proibia de comer, como porco, coelho, porque é animal de unha fendida. Aí alguém lá do céu fala com Pedro: mata e come. Eu, Senhor, comer esses animais imundos? Que doideira! Aí a voz do céu lá diz para Pedro: ó, não considere imundo aquilo que Deus santificou. Oh. Isso está escrito aonde, pastor? No em livro de Atos dos Apóstolos? Ah, A senhora nunca leu isso? Meu Deus, está lá. Dá uma viagem lá que a senhora vai encontrar. Meu Deus, isso aí é maravilhoso. Então, que lição. Porque Pedro era religioso.
Ele ainda tinha, vamos dizer, o ranço, me permito usar essa expressão, o ranço do judaísmo ainda estava dentro dele. E ele precisava passar por um processo de transformação ainda mental, cultural, e deixar de ser tão religioso. E esse é o problema hoje que nós vemos em algumas igrejas. Excesso de religiosidade, até com a boa intenção. Mas Deus não nos chamou para sermos religiosos. Nos chamou para sermos seguidores de Jesus Cristo. Sermos o mais parecido possível com Ele. Meus irmãos, já vai dar 10 horas. Eu vou ter que parar aqui para passarmos a correção dos exercícios, para não ficar muito extenso e terminar tarde. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre o fundo eclesiástico das epístolas gerais. Vamos descrever qual é o porquê epístolas gerais, a importância delas, a canonicidade. Pastor, que palavra feia do planeta. Não tem nada a ver com a máquina de fotografar Canon. Vem da palavra cânon. E quem não estudou a matéria bibliologia, a gente vai explicar o que quer dizer cânon. Nós vamos falar também um pouquinho sobre o livro mais difícil da Bíblia. Adivinhe qual é? Todo mundo sabe. O Apocalipse. Então nós vamos rapidinho trazer alguma coisa simples para ajudar você a entender o livro mais difícil da Bíblia Sagrada, que é o livro do Apocalipse. Então anote aí, na próxima aula nós vamos falar o fundo eclesiástico para frente. Próxima aula vai ser dia 10 de junho. Vamos então aos exercícios? Lá na última página. Isto. Coloque entre as chaves um X para certo e um O para falso. Olha aqui, ó, muita atenção. Aqui tem, ó, eu não sou discípulo do Faustão, mas eu aprendi a fazer muita pegadinha, só para saber se o aluno está ligado, está lendo e está estudando. Número 1. O Evangelho de Mateus ressalta especialmente a missão de Cristo aos gentios. Essa declaração, ela é certa, X, ou ela é errada? Ó, vamos lá. X. Errado. Errada. Errado. O Evangelho de Mateus ressalta a missão de Cristo aos judeus. Ai. O João, que se dedica aos gentios. Marcos e Lucas também. Sobretudo Marcos e Lucas. Então, número 1, ó, errado. Cuidado aqui, ó. Cuidado, número 2. Em Mateus, reino aparece 50 vezes. E reino dos céus, 30 vezes. Errado. Certo ou errado? Errado. 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 Ô, Glória! O povo tá ligado. Errado. Número 2, então, ó. Número 3. Somente em Mateus e em Lucas temos a visita dos magos e a fuga para o Egito. Vamos lá, se alguém se lembra. Certo. Não, errado. Ai, 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 ai. Mateus e Lucas, cuidado, em um deles não aparece. Tá errado porque em um deles não. Mateus tá não dos aparece. dois. Mateus não aparece. Tem? É verdade. Tem certeza? Vamos lá, pesquisa. Número 3, ó, 4. A devolução das 30 moedas de prata e a guarda do túmulo não aparecem em Mateus. Cuidado aqui, certo ou errado? Errado. Errado, ó. Número 4 é. Gente, tá tudo errado. Que negócio é esse? A 1 tá errada, a 2 tá errada, a 3 tá errada, a 4 tá errada. Tá tudo ó. Número 5. Entre os milagres encontrados no livro de Mateus está a cura dos 2 cegos e a ressurreição de Lázaro. Certo ou errado? Errado. Erradíssimo. É João. Em Lucas, que está a cura dos 2 Lucas, cegos, e Lucas e João, a ressurreição de Lázaro. Mateus nem passa de longe.
Número 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo errado. Ó. 6. Entre as parábolas, preste atenção aqui, preste atenção, por favor. Entre as parábolas encontradas somente em Mateus está do credor incompassivo. Perdão, compassivo. Errado. Errado, porque é incompassivo, não compassivo, entenderam? Então, da número 1 ao número 6 é tudo ó, errado. Tudo ó, errado, errado. Número 7. Marcos era filho de Maria, de Jerusalém, também referido como João Marcos. Era parente de Barnabé, certo ou errado? Certo. Certo. Muita atenção, gente. São detalhezinhos que a gente deixa escapar e julga o certo pelo errado e o contrário. 7, certo. 8. A antiga tradição afirma que Marcos foi um companheiro de Pedro, razão porque seu livro é chamado de O Evangelho de Pedro por alguns escritores antigos. Certo ou errado? Certo. Não apenas foi amigo, companheiro de Pedro, mas foi discípulo de Pedro. 9. Pelo fato de Jesus atender a contínuos chamados para o serviço, seus amigos diziam que ele estava fora de si. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Se você tem dúvidas, ó, letra X, e você lá em Marcos 3, 21, que explica tudinho. Anote aí. Se você tem dúvidas, vá lá em Marcos 3, 21. Em Marcos 3, 21 explica que esta questão número 9 é X, está correto. Número 10. Lucas, o médico amado, é também o autor de Atos. Ambos os livros estão dirigidos a diferentes pessoas. Certo ou errado? Errado. Errado, desculpe, errado. Errado É a porque- mesma pessoa, Teófilo. Teófilo. Então, número 10, errado. É a mesma pessoa, não há diferentes. Número 11. Lucas foi amigo íntimo e companheiro de viagem de Paulo, como se percebe as suas alusões pessoais ao registrar as viagens do apóstolo. Número 11, certo ou errado? Certo. Se você tem alguma dúvida, Colossenses 4:13. Colossenses 4:13 fala sobre isto. Número 12. Muitos eruditos veem algo da doutrina de Pedro no Evangelho de Lucas. A data exata da escritura desse evangelho é desconhecida. Certo ou errado? Errado. Por que errado? Porque não é de Pedro, de Paulo, não. No caso, seria de Pedro. É de Paulo, na verdade. Aqui eles estão dizendo Pedro. Então, correto seria Paulo. Então, errado. O evangelista Alexandre está ali no seu vídeo fechado porque ele está numa tarefa. E por isso, ele já me falou, então eu estou justificando porque o vídeo dele está fechado, porque ele está numa tarefa, numa missão. Não é tipo Tom Cruise, né? Até melhor do que a missão do Tom Cruise. Mas vamos lá. Número 13. O Evangelho de João é considerado por muitos como o livro mais profundo e mais espiritual da Bíblia. Número 13, certo ou errado? Certo. Certíssimo. X. 14. Em João, Cristo dá uma revelação mais completa de si mesmo e de Deus Pai, que não se encontra em nenhum dos evangelhos sinóticos. Vamos lá. Certíssimo. X. Quais são os evangelhos sinóticos? Alguém está lembrado? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e João. Por que tem esse nome, sinótico ou sinóptico? Porque são semelhantes. Visão conjunta. São semelhantes, visão conjunta. O povo tá afiado, gente. Glória a Deus. Opa! Tô sentindo que a prova de síntese do novo só vai dar 100. Ninguém vai tirar menos de 100. Para com isso. Tô crendo nisso. Nós já tivemos uma turma por duas matérias seguidas, bateu 100 sem parar, de cima a baixo. E chegamos a ter 30 alunos, isso há 3 anos atrás. Todo mundo. Falei, rapaz, a febre do 100 tá pegando, né? E eu estou orando para que essa febre volte, quem sabe, nessa turma aqui da terça-feira, se Deus quiser. 14. Oh, não, 14 já foi, 15. 14 já foi, pastor, 15. 14 já foi, e a 15. Entre os discursos e conversas encontradas só em João,
Temos a conversa com Nicodemos com a mulher samaritana. Certo ou errado? Errado. Certo. Entre os discursos, analisa aqui a pergunta. E conversas encontradas só, olha a palavrinha, só, em João, temos a conversa com Nicodemos e com a mulher de Samaria. Você não vê essa conversa em Mateus, em Marcos ou tampouco em Lucas. Você lê apenas só, olha a palavrinha, uma palavrinha pequenininha. Aí ela faz a diferença, só no Evangelho de João. Então, essa é a razão do número 15 ser certa. 16, aqui, cuidado, olho aberto. Em João temos a manifestação da divindade de Cristo ao mundo, acompanhada de 7 testemunhas. Desculpe, 7 testemunhas. Errado, porque são 6. Estão percebendo? São detalhezinhos que, escapam. Ao invés de ser 7, são 6. Então, 16 é errado. 17. O livro de Atos é, em certo sentido, uma continuação do Evangelho de Lucas e está dirigido à mesma pessoa. Correto. Teófilo. Certo. Número 17x. Em Atos temos a história do desenvolvimento da igreja primitiva, desde a ascensão de Cristo até o encarceramento de João em Patmos. Errado. Certo ou errado? Errado. Aonde está escrito em Patmos? Em Atos, que João foi encarcerado em Patmos. Cuidado. Pegadinha. Errado. Ou seja, a pergunta começa certa, mas termina errado, fazendo a declaração toda errada. Então, 18O errado. Vamos lá. 19. Cuidado com essas duas últimas aqui que vai dar rasteira. 19. O período das missões locais centralizado em Jerusalém envolve principalmente a Palestina entre os judeus, sendo o apóstolo Pedro a figura preeminente, ou seja, a figura principal. Essa declaração é certa ou errada? Errada. Silêncio no tribunal. Errado, pastor. Certíssimo. As missões locais, guarda isso para você não esquecer, as missões locais estavam debaixo da responsabilidade de Pedro. Pedro começou. Exato. Só você lê com atenção a trajetória do livro de Atos dos Apóstolos. Atos também nos ensina que as missões internacionais fora de Jerusalém e Samaria, aí está na responsabilidade de Paulo. São as missões que transcendem, não é, a Palestina. A número 20. Na primeira parte de Romanos, Paulo prova que todo ser humano está rodeado de 5 muros insuperáveis. Certo ou errado? Errado. Errado, porque são 3. E esses 3 muros são a culpabilidade universal, a tendências pecaminosas e a eleição soberana. Gente, estudem os exercícios, vai ser a base da prova, não é, de síntese do Novo Testamento, que vai acontecer de hoje a 2 semanas. Então, de hoje a 2 semanas, dia 17 de junho, já estamos fechando com essa matéria. Pastor, tão rápido assim, para você ver. E a próxima matéria a gente já vai avisar nos próximos dias, se vai ser geografia bíblica, se vai ser escatologia bíblica ou vai ser uma outra matéria, porque eu estou tendo uma pequena dificuldade na sequência do cronograma, né? Nós tivemos, como já falei, alunos que saíram da turma da 4ª, outros da 5ª, aí causou um pequeno choque. Mas a gente vai ajustar para que a maioria possa estar nivelada e participando de igual para igual na próxima matéria. Deus falou alguma coisa com você nesta aula de hoje? Muito. Se não falou, vou pedir ao evangelista Alexandre fazer o apelo para alguém que se converter.
Se não, ou a pastora Érica, que são aqui as autoridades. Mas, ou então o pastor Francisco, mas se todo mundo aqui foi impactado ou Deus falou ao seu coração, a gente está feliz. Povo de Deus, obrigado pela participação, irmão Ailson, pastora Érica, irmã Vanderlei Almeida, pastor Francisco, irmã Laila. Parabéns, irmã Laila. Olha a sua participação hoje, ficou registrada aqui neste vídeo, não é? Para a glória do Senhor nosso Deus. Gostei demais. E Mandele também, parabéns, a sua participação também arrepiou. Joel, muito obrigado. A André, não, sem comentário. O André tá toda hora dando tiro, né? E tiro bom, né? Que não mata ninguém. Ricardo, Deus abençoe. Irmã Vanderlé também, Deus abençoe. Gleice Kelly, oi, irmã Gleice. Já saudades aí desse povo abençoado na Gatag, Evangelista Alexandre. Tanto tempo, né, que a gente não se vê. Mas a gente vai se ver, né? De novo nessa sexta-feira. Me aguenta, homem, me aguenta. Eu tô agora igual carrapato no seu pé. Irmã Gleice, mais uma vez, muito obrigado. Evangelista Alexandre, Jonathan, Arthur, irmã Angélica, que hoje eu não vejo o seu esposo, mas deve estar na corrida da batalha da vida. Irmã Cristiana e irmão Alan. Irmão Alan já se desconectou, mas entrou, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Deus vos abençoe. Estaremos de volta dia 10 de junho. 10 de junho estaremos de volta. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele. Vou pedir ao nosso irmão evangelista Alexandro que feche esta aula com uma palavra de oração. Muito obrigado, Deus os abençoe. Vejo vocês, se Deus quiser, próxima terça, dia 10 de junho. Evangelista Alexandro, eu quero, antes que o irmão Alexandro, evangelista, ore, quero prestar meu sincero agradecimento a toda a igreja de Nagataki, de coração, que nos recebeu a de Filadélfia nesse final de semana. Quem esteve lá viu o que nosso Deus fez. Foi o nosso Deus, não foi nenhum de nós, foi o nosso Deus. Foi lindo demais, lindo demais, lindo demais. E no ano que vem vamos ter a terceira rodada, para a glória do Senhor, né? Vai ser um negócio assim forte. E estamos contando que outros irmãos e outras congregações, inclusive do Ministério Filadélfia, se Deus quiser, posso também estar ali prestigiando. Deus falou muito forte. Fazer um aqui em Massachusetts, né? Como? Fazer um seminário aqui também, ó. Aí vai depender dos líderes de Massachusetts, né? Aí não depende de mim, vai depender deles, né? Aí vai depender também de vocês, dar um toquezinho aí de leve, quem sabe, né? Não é eu me autoconvidar, mas se é da vontade de Deus, vamos ver. Quem sabe podemos fazer um em Massachusetts para a glória do Senhor nosso Deus. Muito obrigado a todos vocês do Nagataki. Deus os recompense. Evangelista Alexandre, orando e agradecendo a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Cheguei um pouco atrasado, né? O pastor já explicou. O tempo de chegar ainda no finalzinho. Como disse, o salário é o mesmo, né, pastor? É o mesmo, né? Chegou na 11ª hora. Deus abençoe a todos. De fato, foi maravilhoso mesmo esses 3 dias. Foram impactantes, né, da presença de Deus, onde aprendemos muito da palavra. Saímos ali impactados pela presença de Deus. E se Jesus não voltar, ano que vem teremos o 3º. Quem sabe a caravana dos bereanos passa aqui, desce para cá em nome de Jesus, vai ser bênção. Vai ser vitória. Amém. Oremos ao Senhor, Pai, nós te damos graças por tudo. Obrigado, Jesus, por mais um momento na tua presença. Obrigado pela vida do nosso professor. Continua dando vitória, dando saúde, guardando, zelando em todo o tempo. A vida de cada aluno, ó Pai, que se esforçaram, Senhor, dispuseram estar, Pai, querido, reunidos para aprender da tua palavra. Continua nos despertando, dando sabedoria, nos dando graça, Senhor, para aprender a palavra. Pai, que o teu poder, a tua graça nos fortaleça cada dia e nós estamos dispostos, Senhor, a envolver e a buscar a tua palavra. Esperta, Senhor, aqueles que estão adormecidos, Pai, precisamos de despertamento da parte do Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, a permanecer de pé. Para a glória do teu nome, nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Não vai embora correndo, não. Alguns já foram correndo por força de compromisso, porque hoje passamos um pouquinho do horário. Mas aí o nosso lema, para terminar, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder.
Beijão Amém. no coração, muito obrigado. Boa noite, bom descanso, vitoriosa semana, dia 10 de junho, próxima terça. Estamos aqui de volta, agarradinho. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor Jesus. Bom Amém. descanso a todos. Amém. Muito obrigado. Amém.